Olá, olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Mais. Eu sou Hayley Evans, sua apresentadora, e hoje vamos desvendar o complexo mundo do lixo eletrônico. Antes de mais nada, vamos receber nossos queridos convidados. Sejam muito bem-vindos Caroline Montebello, Júlio Fernandes, Nica Milligan e Daniel Vieira. Bom dia! Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada por atender o nosso pedido e estar aqui no nosso podcast. Nós que agradecemos. Agora vamos começar. Vamos falar com o nosso tema. O tema de hoje é mudar a forma como encaramos o descarte tecnológico. Daniel, para materializar isso, qual é a métrica mais alarmante que define a urgência desse tema? Eu diria que a métrica mais alarmante que define seria o volume, né, a quantidade com que esses compostos eles são descartados, os materiais são descartados, e também a composição dos materiais. Anualmente, como a gente pode ver, eles têm muitos dados, até se as pessoas quiserem acessar o IBGE, ele libera esses dados. Anualmente, no Brasil, são descartados milhões e milhões de toneladas de lixo tecnológico, o que acaba prejudicando o meio ambiente brasileiro, que é muito rico, né? Graças a Deus, amém. E a gente pode pegar como exemplo, para a gente ter noção do quão perigoso é esse descarte incorreto. Um monitor, ele tem muitos compostos, ele tem metais, ele tem líquidos, ele tem compostos em si que geram, né, toda aquela tecnologia que a gente costuma ver. E ele tem como, por exemplo, o cádmio, o mercúrio e até o berílio, né? São materiais aí que ajudam no funcionamento e na capacitação desse objeto. E se descartados esses materiais de forma incorreta, eles podem acabar gerando empecilho na biodiversidade e se torna uma ameaça silenciosa, porque as pessoas elas não têm noção em si do perigo e mesmo assim fazem o descarte correto. Até mesmo uma pilha. As pilhas elas têm compostos que são muito perigosos para o meio ambiente. Mesmo assim a gente descarta como se fosse nada, porque é um objeto pequeno. E também não só vem da questão do mudar, né, psicológico da população brasileira, mas também vem do investimento do Estado em promover essa mudança social, né? Porque uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu sou alguém que proponho esse trabalho, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja, eu consigo promover sim essa reciclagem, né? Entendi. É mais uma ameaça silenciosa, né? Então, passando a palavra para nossa Caroline. Nossa Caroline, né? Já peguei você aqui na equipe, querida. Caroline, você trabalha com sustentabilidade, né? Como podemos ligar esse risco ambiental ao nosso consumo diário? Primeiramente, bom dia a todos. Olha, Ellen, é uma ligação bem direta. Levando em consideração, a gente troca um aparelho sem precisar estar alimentando um ciclo de desperdício, no qual a gente joga materiais valiosos fora, como metais raros, que depois precisam ser extraídos de novo da natureza, como um custo ambiental. Uma escolha bonita é uma questão de economia e de bom senso ecológico, como aproveitar o que já existe, em vez de esgotar ainda mais o planeta. Por exemplo, várias pessoas jogam o lixo eletrônico, no qual esse lixo gera muito desgaste na natureza, né? A reciclagem desse lixo, né, seria uma boa escolha para que o nosso planeta esteja em uma boa situação futuramente. Não só para o planeta, mas também para a gente, né? Porque descartar o lixo eletrônico de forma correta ajuda não só o planeta, mas como nós também, não é? A nossa qualidade de vida, do ar que a gente respira, ele ajuda basicamente em tudo. Sim, até tem projetos também que visam, por exemplo, o lucro. Que tem, por exemplo, tem projetos que eu já vi em São Paulo, que tem empresas, tem uma empresa específica que ela recolhe, por exemplo, telefones usados
e reaproveita o material desses Exatamente. telefones. E a pessoa às vezes lucra, ganha um valor Recebe baixo, por isso, né? E também várias pessoas acham que jogar esse lixo fora não gera consequências, né, para o planeta, para o nosso bem-estar, mas gera bastante consequências. Entendi. Vamos passar a nossa palavra para a Julie, né? Falando em recuperação, a logística reversa é o caminho legal e estrutural para isso. O que o cidadão comum, aquele cidadão que muitas vezes não sabe muita coisa, na sua opinião, ele precisa saber de responsabilidade dos fabricantes? Bom, primeiramente, queria começar dizendo que é um prazer estar aqui. Agradeço a Helen pelo convite. Mas, respondendo a sua pergunta, o cidadão ele precisa saber que a lei obriga os fabricantes a terem um canal de recebimento. Isso é obrigatório, não que todos cumpram, mas existe. O desafio prático é a capilaridade. Muitas vezes o ponto de coleta fica mais próximo, fica a quilômetros de distância, inviabilizando que as pessoas que fazem uso dessa mercadoria descarte corretamente. Trabalhamos para expandir esses pontos de entrega voluntária e implementar a coleta agendada para itens maiores, como geladeira, TVs de tubo, que são verdadeiros depósitos de materiais perigosos, que se soltos na natureza, pode causar grandes estragos, inclusive. Compreendo. Nica, do ponto de vista de quem está na linha de frente da influência digital, como você combate a mentalidade de troca imediata? Bom dia, primeiramente. O foco na narrativa da longevidade e da reparabilidade mostra tutoriais simples de como limpar um notebook antigo para dar um gás ou trocar a bateria de um celular sem precisar comprar um novo. Um HD antigo pode virar Ai, gente, um case. Meu Deus. Externo bacana. Por exemplo, a tecnologia não tem data de validade social, só a que o marketing põe. Entendo. Só que esse é o ponto que ela toca, que é quando a gente fala sobre obsolescência programada. Quando ela disse que a tecnologia em si ela não tem uma data de validade social, que o marketing põe, é o seguinte: para que a gente continue consumindo, que funciona assim o sistema capitalista, existe a obsolescência programada, que é o quê? Muitos materiais, muitos objetos, eles são produzidos com uma data de validade literalmente programada. Por exemplo, muitos desses objetos, eles têm um prazo. Suponhamos, a gente pode perceber que existiam, por exemplo, aquelas TVs antigas, e TV antiga que funciona até hoje. E são descartadas por puro marketing, por pura imagem digital, status social. No qual eles pensam que a de hoje tem mais tecnologia e as antigas não tem muito valor. Exatamente, é pra ter aquela base de imagem, Isso que é a aí. imagem que o povo quer passar, que tá na moda. Só que aí tá o problema, porque quando a indústria ela visa muito a questão de Status. estado de lucro. Então o que eles fazem? Para ter lucro, o que a gente faz? Então a gente vai reduzir o capital que eu gasto para a produção do material, ou seja, eu tenho um material com uma baixa qualidade, e assim eu tenho uma obsolescência programada, ou seja, eu programo aquele material para que ele Se desgaste. se desgaste, e assim as pessoas continuam consumindo. A gente vê isso num telefone. Um telefone hoje em dia, ele não passa de 3 anos. Eu já troquei 2 telefones. Engraçado, porque eu já tive 2, tipo assim, um durou 2 anos só. Um durou 1 ano e meio, começou a travar, tipo assim, é muito impressionante. As coisas hoje todas vêm com prazo de validade, querendo determinar lucro. Sim, Hoje só porque- empresas visam lucro. Exatamente porque o gasto que eles têm com a produção do material é barato. E às vezes esses materiais são caros, né? Esses produtos são caros. Como, por exemplo, esses microfones aqui eles são caros. Esses microfones aqui não passam 5 anos. Exatamente. E muita gente Sem descarta de manutenção forma incorreta, né? E nem sabe o prejuízo que isso vai estar levando, nem sabe que tem um lugar próprio para descartar, né? Pois é. Isso aí acaba entrando no direito do consumidor, né? E ligar no meio ambiente. Igual, poderia falar pra gente, Caroline, que na sua área, não é?
Existem alguns mitos que as pessoas acreditam sobre o lixo eletrônico, o descarte. Deles, qual você acha que é o mais importante que deveria ser desfeito? Exatamente. Eu acho que o maior mito que as pessoas começam a divulgar bastante é jogar lixo comum não faz mal porque é só plástico e metal. Isso é um mito muito falso. O plástico pode ser inerte, mas os aditivos químicos e os metais pesados nas placas de circuito são um problema, no qual esse problema é muito relevante para o planeta, né? Outro mito que é reciclar é muito caro. Isso é um mito que custa bastante. Não custa. O negócio é que esse mito prejudica muito A biodiversidade? a biodiversidade. É que as pessoas acham que reciclar não vai fazer nada, não vai dar efeito. Sim, exatamente. E reciclagem também dá um custo adicional, né? E as pessoas não acham que esse custo vale a pena. E não é nem esses mitos, geram bastante mitos, né? As pessoas falando que o lixo eletrônico descartado inadequado não vai dar prejudiciais, né? Compreendo. Aí o custo de não reciclar prejudica a saúde pública e contaminação é extremamente maior. É muito pior, Contamina né? As muito. pessoas acham que não vai dar nada, mas é muito pior. Voltando a palavra para Julie, sobre infraestrutura. Se eu, como ouvinte, estou escutando aqui um podcast e tenho uma caixa cheia de cabos e pilhas velhas, qual seria o fluxo ideal, passo a passo, para garantir que isso chegue ao destino certo? Olha, excelente pergunta, Henry. Primeiro, é importante que a gente separe as pilhas e baterias do restante, pois o risco de incêndio é real. Muitas pessoas não acreditam, mas é muito grande. Segundo, procure no site da prefeitura da sua cidade ou de grandes varejistas por mapas do ponto de coleta do sistema que a gente criou. Terceiro, se for um integrante, verifique se o fabricante oferece coleta agendada, porque muitas das marcas hoje em dia têm esta coleta. E nunca, jamais misture lixo orgânico ou reciclável comum nos meios dos lixos eletrônicos. Compreendo. Bom, gente, eu adiciono um quarto passo antes de descartar. Apague todos os seus dados. A segurança digital anda em mãos dadas com a responsabilidade ambiental. É verdade, a Nica tocou num ponto muito importante, né? Às vezes as pessoas jogam fora cartões de memórias, essas coisas, e nem sabem que muitos dados ficam armazenados lá, né? Voltando a palavra para o Daniel, o lixo eletrônico é um reflexo direto do nosso estilo de vida acelerado. Daniel, se você pudesse deixar uma dica técnica e rápida sobre o que evitar em casa para diminuir isso. Eu diria que evitem, né, a desmontagem, né, de aparelhos por conta própria, exatamente porque é um risco muito grande. Se você não tem os materiais de proteção, EPIs, né, que é equipamento de proteção individual, eu não recomendo. Só esperando você ficar apretado. Se botar uns fones meio pelo todo, não deu muito certo. Eu sou desastrado com isso. E mesmo até que a gente não é treinado, né, a mexer com esses objetos, se não tiver conhecimento técnico. Procurar um especialista é sempre melhor, né? Além de que o perigo é tão grande, porque existem alguns produtos que eles podem até liberar materiais tóxicos, né? E, por exemplo, se expor a capacitadores carregados pode ser um risco muito grande. E eu acho que seria bom deixar isso para os profissionais de reciclagem certificada, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente quer reciclar, quer utilizar aquele material de uma certa forma, que a gente possa imaginar que seja bom, e não é. E às vezes é melhor entregar na mão de realmente profissionais. Eles já vão ter os materiais, já vai saber como O manusear preparo aquilo, né? certo. Sim. Como Ni- Cortando você aqui. Nica, qual a mentalidade que precisamos adotar para o próximo aparelho que comprarmos? Deixa aí uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, gente, precisamos passar da mentalidade de proprietário para de usuário temporário. Entender que o aparelho, ao final da sua vida útil, para mim ainda tem valor para a cadeia de reciclagem. Entendi, muito bem dito, Nica. Julie, teria uma palavra sobre o futuro, focando na esperança e na solução? Bom, pra mim a esperança ela tá na cooperação.
Quanto mais consumidores exigirem, procurarem essa logística reversa, eu acho que mais rápido o sistema tornará eficiente e acessível a todos no Brasil. Consta de uma força conjunta entre todas as pessoas. Perfeitas palavras, Júlia. O nosso podcast, né, tá chegando ao fim, mas eu queria deixar as palavras aqui, que eu fico agradecida a todos. Mas antes de finalizarmos, aqui no nosso podcast a gente tem o costume de deixar uma frase de reflexão para os ouvintes, na qual cada participante fala ela num idioma que tem familiaridade. E claro, né, que a gente não podia deixar batido, ainda mais porque eu ouvi falar que os nossos queridos participantes de hoje conhecem uns idiomas bem interessantes. Então, para a gente começar essa sequência, né, Caroline, o que você diria para as pessoas sobre a obrigação com o nosso planeta? Eu diria o seguinte: se a tecnologia nos deu o poder de transformar o mundo, ela também nos deu a obrigação de não destruí-lo. Recicle, repense e reutilize, porque o futuro, esse sim, não tem botão de reset. Essa frase se encaixaria perfeitamente nesse tema que discutimos. Acho incrível. Alguém quer falar a sua língua? Si la tecnología ens ha donado el poder de cambiar el mundo, también ens ha donado la obligación de no marinarlo. Recicle, el futuro no es point inicial. Gente, vocês viram isso? Que língua que você falou? É a língua catalão, que são faladas ali pela América Central. Gente, ela se acha, tá? Ela me humilha só porque eu não sei. Olha, eu só sei ler um pouquinho do espanhol e olha lá. E eu não vou falar espanhol porque eu não sei. É fake news, tá? E te falar é fake news. O bom estudo de línguas tá em dia. Vai lá, Nica, tem alguma frase pra gente? Gente, eu vou falar espanhol. Si la tecnología nos ha dado el poder de cambiar el mundo, también nos ha dado la obligación de no envenenarlo. Reciclar, el futuro no tiene reinicio. Sim, eu fui muito humilhado. Não foi, amigo. Então eu acho que eu vou te humilhar um tiquinho mais, que eu vou falar numa língua do meu coração, né? Que eu amo, a França. A língua Paris. materna da... Deixa eu ver, vamos lá, vamos ver se o sotaque tá em dia. Se a tecnologia nos ha dado o poder de changer o mundo, ele nos dá aussi donné a obrigação de não para poluir. Recicle, l'avenir est irreversible. E aí, Daniel, tem uma pra gente hoje? Vamos pular, por gentileza. Eu acho que foi esse, tchau. Bom, gente, essa foi a nossa mensagem de hoje. Queria agradecer a Henley por trazer aqui hoje o nosso convite, que foi muito especial. E um tema, para falar sobre um tema tão incrível e que é tão necessário hoje. Eu que agradeço a participação de cada um de vocês, que cedeu um pouco do seu tempo para nos estar esclarecendo algumas coisas e deixando uma reflexão para as pessoas que estão em casa, né? Então, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigada por terem participado. E vocês que estão ouvindo, repensem 2 vezes, como disseram eles, nossos convidados aqui. Repensem antes de jogar alguma coisa fora. E vamos cuidar do nosso planeta, né? Muito obrigada pela presença de todos que estão ouvindo. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.